Hoje a gente vai falar um pouco sobre o linfedema, o que causa e os seus tratamentos. Para isso, a gente vai voltar para o começo e falar um pouco sobre a anatomia do sistema linfático, ou sobre o que é o sistema linfático. Então, o sistema linfático, ele é um conjunto de vasos linfáticos e de linfonodos, também conhecidos como gânglios linfáticos, ok? As principais funções do sistema linfático no corpo, elas são o de transporte, especialmente de gordura, e combate a doenças e infecções. Então, quando a gente tem alguma infecção, as células de defesa, elas atuam no sistema linfático para combater uma infecção. Quando a gente tem algum tipo de tumor, a gente também tem essa batalha desencadeada no sistema linfático. O sistema linfático, ele normalmente, esses vasos microscópicos, eles são paralelos, eles correm junto com as artérias e veias. Mas a diferença é que a gente tem um fluxo dessa linfa da periferia em direção ao coração. Uma outra função grande do sistema linfático é a regulação ou a regulagem da quantidade de líquido que fica nos tecidos. Então, quando a gente tem qualquer doença ou qualquer problema no sistema linfático, a gente pode ter um acúmulo, um inchaço localizado ou em alguma... Mas o que é então o linfedema? Linfedema, por definição, é um inchaço de alguma parte do corpo. Isso pode acontecer virtualmente em qualquer lugar. Os lugares mais frequentes são ou nas pernas ou nos braços. E quais são as causas? A gente tem linfedemas que são congênitos, ou seja, a pessoa nasce já com esse linfedema, ou ela pode desenvolver isso logo na primeira infância por alguma disfunção ou uma malformação do sistema linfático. No mundo, a maior causa de linfedema são ainda as infecções causadas pela filariose, que é uma doença infecciosa transmitida por uma picada de mosquito. Essa é a maior causa. Na nossa prática, o que a gente mais vê é o linfedema causado por infecções ou secundário ao tratamento de algum tumor, por conta da retirada dos gânglios linfáticos das regiões tratadas. Então, por exemplo, se uma paciente tem um câncer de mama e ela faz a retirada dos gânglios e seguida de radioterapia, isso pode comprometer o fluxo da linfa do braço em direção à axila, né? A axila é um lugar de passagem da linfa do braço em direção ao coração, ou então com um melanoma, um sarcoma, alguma coisa, algum tumor ginecológico em que se faz o esvaziamento da região inguinal, que é a virilha, a gente pode também interromper ou dificultar o fluxo dessa linfa da perna em direção aos vasos coletores e ao duto torácico, que é o que vai levar, no fim, o fluxo da linfa para o coração. Então a gente pode ter, por causa de infecções ou por causa de algum tratamento do tumor, o linfedema. No nosso caso, eu estou baseado em São Paulo, a maior causa que a gente vê é o linfedema secundário ao tratamento do câncer de mama ou de tumores ginecológicos. E qual o problema, então, da gente desenvolver o linfedema? O linfedema, ele é uma doença que atrapalha muito a vida das pessoas que têm. Por quê? Então, primeiro, a gente começa com um inchaço. Então, a gente tem uma retenção de líquido muito grande no braço ou na perna. Isso aumenta o peso do membro e dificulta as atividades diárias. Essa é a primeira coisa. A segunda questão é que dói, né? Então, as pacientes que têm linfedema normalmente reclamam muito de dor e do peso e da dificuldade de movimentação. Isso acaba atrapalhando em muito a atividade diária dessas pessoas. A terceira coisa é que, por causa dessa obstrução, a gente tem uma dificuldade do sistema linfático de transportar o líquido e das células de defesa que habitam o sistema linfático de combaterem infecções nessas áreas afetadas. Então, essas pacientes tendem a ter infecções de repetição, e o cuidado que deve ser feito é um cuidado muito grande para a gente não desenvolver infecções, porque essas infecções, sejam elas superficiais ou mais profundas, celulites, erisipelas, elas tendem a piorar o quadro, afetando ainda mais, destruindo ainda mais o sistema linfático, que já tem uma dificuldade de funcionamento, e essas infecções fazem com que
essas pessoas elas percam dias de trabalho, elas tenham que internar para tomar antibiótico, e então o combate a infecções, essas infecções agudas, ele vira uma coisa bastante urgente e é bastante frequente. Então não é raro alguma pessoa internar uma vez por mês para tomar antibiótico por causa de uma infecção secundária a um problema de drenagem que ela já tem. E a outra coisa é que isso acaba custando muito para essas pessoas, porque você fica sem trabalhar, você perde dias de trabalho, você deixa de produzir. Então essa é uma coisa que acaba afetando em muito a qualidade de vida dessas pessoas. Então a gente precisa falar um pouco sobre o tratamento do linfedema, né? Se eu desenvolvi o linfedema por qualquer causa que seja, o que eu vou fazer para tratar isso? Então, o tratamento mais comum, o tratamento inicial e o tratamento padrão para o linfedema é chamado de terapia descongestiva complexa. O que é isso? Terapia descongestiva complexa é uma série de medidas tomadas por fisioterapeutas que são especializados, têm uma formação própria para o tratamento do linfedema, então não é uma drenagem linfática qualquer, que se trata então de algumas medidas, que são a própria drenagem linfática, exercícios, posicionamentos, bandagens elásticas, compressão, toda a sorte, né? A gente tem também compressão intermitente com máquinas, e tudo isso visa a diminuir a quantidade de líquido acumulado que a gente tem nesse membro, no braço ou na perna que estão afetados, e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Quantas vezes por semana eu tenho que fazer isso? Se é todo dia, se é uma vez por semana, isso é definido durante a consulta pelo profissional habilitado para tratar isso. Nós temos alguns profissionais que tratam de linfedema, temos os fisiatras, que são médicos especialistas em reabilitação, nós temos cirurgiões vasculares, que são bastante afeitos o acompanhamento de pacientes com linfedema, e temos alguns cirurgiões plásticos também que atuam no tratamento do linfedema. Mas o primeiro, e é importante isso, o primeiro passo para uma paciente que tem linfedema é fazer uma consulta com um desses profissionais, e aí eventualmente alguns exames vão ser feitos, né? Primeiro uma cintilografia para ver o fluxo dessa linfa, como que está o fluxo em direção aos gânglios coletores. Outro exame que é possível de ser feito é o SPY, que é uma linfangiografia com indocianina verde, a laser. É um exame bastante raro no Brasil, existem 2 ou 3 hospitais aqui em São Paulo que tem, mas que é uma possibilidade de diagnóstico e de segmento de como está evoluindo esse tratamento. E aí, se o tratamento com a terapia descongestiva complexa ele tem uma boa resposta, muito bom, a gente para por aqui, continua com o tratamento, ou a gente para esse tratamento. Se o tratamento clínico com a terapia descongestiva complexa não tiver sucesso, a gente pode lançar a mão de algumas modalidades terapêuticas cirúrgicas para fazer o tratamento desse. Mas quem então deve ser submetido a uma cirurgia para tratar um linfedema? Como a gente falou um pouco atrás, pacientes que tenham uma obstrução grave do fluxo linfático, elas podem precisar de uma cirurgia para tentar restabelecer isso. E a gente tem basicamente 3 tipos de cirurgias para o tratamento do linfedema. Um tipo de tratamento a gente chama de tratamento fisiológico e é composto então por anastomoses linfático-venosas ou bypass linfático-venoso. O outro é o transplante de linfonodos. E o terceiro é composto pela lipoaspiração. Não existe um tratamento ideal e a gente pode ter que combinar esses tratamentos numa mesma paciente ou num mesmo paciente. Então, o que a gente faz? O tratamento fisiológico, qual é a função disso? Tentar restabelecer a função do sistema linfático. Então, a coisa mais simples que a gente pode fazer é um bypass ou anastomose linfático-venosa. Do que consiste isso? Então, se eu tenho uma obstrução dos vasos linfáticos, o que eu faço é desviar esse fluxo para dentro do sistema venoso. Então, a gente
basicamente liga o vaso linfático que está obstruído para dentro de uma veia, a veia não tem obstrução e ela pode levar essa linfa para dentro do coração e diminuir o inchaço desse braço ou dessa perna. Para quem serve isso? A gente precisa de um sistema linfático com uma boa função para fazer isso. Então, pacientes que acabaram de desenvolver o linfedema e têm um grau de obstrução razoável e não responderam ao tratamento com a terapia descongestiva complexa, elas podem ter um benefício bastante grande de fazer o bypass. E se eu não tiver uma função boa do sistema linfático, o que eu posso fazer? Aí eu posso fazer um transplante de linfonodos, certo? Então o que a gente faz? A gente pega os gânglios linfáticos de uma outra região que não vão causar um linfedema naquela região. Então, de onde a gente pode tirar esses gânglios? A gente pode tirar eles ou da região da parede do abdômen, o que drena, né? Então é perto da virilha, mas não é o que drena a perna, ou da região embaixo do queixo, ou da região em cima da clavícula, ou da parede lateral do tórax. Existem vários lugares que a gente pode remover sem prejuízo à função alguns linfonodos, e aí com técnicas de microcirurgia a gente faz o transplante desse linfonodo para a região aonde a gente perdeu, e aí esses linfonodos eles são capazes de reestabelecer o fluxo e melhorar muito o volume do braço ou da perna que foram afetados pelo tratamento do linfedema, certo? E a última modalidade é a lipoaspiração. Então, lipoaspiração, não uma lipoaspiração estética, mas uma lipoaspiração que visa simplesmente diminuir o volume do braço ou da perna. E isso é feito para pacientes normalmente que têm já uma evolução muito longa do linfedema, então elas já não têm mais nenhuma função do sistema linfático ou tem muito pouca função, e aí as cirurgias para restabelecer a função, elas não teriam nenhum efeito ou um efeito muito pequeno. Então essas pacientes que fazem somente a lipoaspiração, elas têm uma redução muito grande do volume do braço, mas elas são dependentes do uso da compressão, da malha compressiva para sempre. Porque se a gente simplesmente faz a lipoaspiração, reduz o volume, mas se a gente não tiver a compressão constante, a gente tem uma recidiva, um retorno do inchaço do braço, certo? Então é importante saber a diferença entre essas modalidades para a gente poder indicar. E o que ocorre muitas vezes é a gente pode escalonar esse tratamento. Então uma paciente pode fazer inicialmente o bypass para tentar melhorar, e aí ela pode ter uma melhora parcial, precisar de um transplante de linfonodos e no futuro fazer uma complementação com lipoaspiração. Então essa terapia que você vai combinando tudo, ela é muito boa e a gente consegue ajudar bastante gente com esse tipo de intervenção. Lembrando que a cirurgia ela é uma modalidade que vai se associar ao tratamento clínico. Então muitas das pacientes elas vão continuar assim, fazendo drenagem, fazendo as bandagens e acompanhando com o seu fisioterapeuta, que é um profissional fundamental no tratamento do linfedema. Bom, esse é um vídeo relativamente curto, a gente não tem como fazer ele muito longo, mas a ideia era dar uma visão geral sobre o linfedema e o tratamento. E se vocês tiverem dúvida, estão aqui os meus contatos. Esse canal é um canal aberto e a gente vai respondendo as dúvidas na medida que elas forem surgindo. E eu estou à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos. Muito obrigado.